Bom dia, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Estamos entrando aqui junto com a Kátia do Ho'oponopono e Amor. Bom dia, Nanda. Bom dia, pessoal que está chegando. Vão dando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando. Vamos trocando essa energia. Bora, bora, bora para essa quinta-feira maravilhosa. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Vamos colocando isso, bom dia, Natiele. Vamos botando bom dia, vamos trocando essa energia. Nelma, pessoal que está chegando. Bom dia de Brasília, bom dia, Dani. Vamos trocando essa energia. E eu estou muito feliz porque hoje eu estou fazendo essa live aqui do Brasil, né? Cheguei ontem na terrinha de Portugal, vim ontem aí de Lisboa, né? Chapecó, Maceió, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vão botando bom dia para a gente trocar essa energia, para movimentar do Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo. Que show isso, gente. Sabe que eu sou muito grata, né, por a gente ter essa questão da internet, que isso nos conecta em qualquer lugar do mundo. Bom dia, Meline. Bom dia, pessoal que vai chegando. Vão botando bom dia, vão dizendo de onde vocês estão falando, gente, porque isso faz com que a nossa energia já comece a fluir, tá? Para quem me acompanha aqui, né, ou lá pelo meu Instagram, deixa eu colocar aqui o meu Instagram já comecem a me seguir lá, tá? Lu ativamente, algumas pessoas, olha, da Itália, morei na Itália, adoro a Itália, adoro. Anche io capito bene italiano. Adesso. Adesso sim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consegui colocar aqui. Não sei se eu tô conseguindo. Vou deixar marcado aqui o meu Instagram para vocês já me seguirem. Isso, vão compartilhando também, tá? E aí vocês vão compartilhando, porque a gente vai falar hoje sobre um assunto super importante. A gente vai falar sobre 5 problemas e perigos que a gente faz deixando a nossa felicidade na mão dos outros. Quem nunca aqui, né? Quem nunca pensou primeiro no outro e depois em si? Quem nunca aqui pensa assim, eu vou primeiro pensar nos meus filhos, no meu parceiro, na minha mãe, no meu pai, e depois acaba deixando os seus sonhos, a sua felicidade na mão dos outros, tá? Então, gente, vamos já compartilhando, vamos dando esse bom dia, vamos deixar essa quinta-feira aqui, agora aqui, né, com bastante calor, bem mais animada. Lá em Portugal não tá mais tão quente, mas vamos deixar toda essa energia fluir dentro dessa egrégora que a gente está formando, né? Eu sempre digo que a cada grupo que a gente está formando uma egrégora, certo? E a gente vai falar agora sobre esses 5 perigos de colocar a nossa vida na mão de outras pessoas, tá? Para quem não me conhece aqui ainda pelo Ho'oponopono e Amor, eu sou Luciana Rodrigues, treinadora mental e terapeuta. Já está aqui o meu Instagram para você me seguir, para você ver lá o conteúdo que eu tenho, não só no Instagram, como no YouTube também, tá? Tem uma lista pelo WhatsApp, que segunda, quarta e sexta eu distribuo conteúdos de reflexão para que a gente esteja aí refletindo sobre como o nosso pensamento acaba interferindo nas nossas emoções e também no nosso corpo, certo? Obrigada, muita gente aqui botando bem-vinda, obrigada. Estou me sentindo mesmo, literalmente, agora em casa, né? Gente, então, o que acontece? Eu me tornei treinadora mental por causa de um problema de saúde, certo? Eu desenvolvi doença de Crohn, que é uma doença crônica psicossomática, que fazia com que eu não conseguisse lidar bem com as minhas emoções. Numa época que eu pedi o divórcio, eu estava desempregada, eu tinha 2 filhos pequenos para criar sozinha e ainda doente, tá? Então, eu sempre costumo dizer que a gente sempre modifica quando acontece algum desses Ds na vida da gente, né? Pode ser dor, doença, desemprego, a depressão, o divórcio ou ainda qualquer
doença que pode mexer no teu corpo físico. Como treinadora mental e terapeuta hoje, tá? Eu sempre digo que a gente acaba somatizando no nosso corpo alguns sintomas. Então, cada pessoa que me diz assim, tá doendo aqui, tá? Meu intestino, minha cabeça, meu estômago, cada lugar do nosso corpo que dói tem uma dor emocional que antes começou no nosso corpo emocional. Lembrando que nós temos 4 corpos: o mental, o emocional, o físico e o espiritual. Então, eu sempre falo assim, gente, quando o nosso corpo, matéria, físico, tá doendo, todos os outros 3 corpos já adoeceram primeiro. Olha isso. Para o nosso corpo, que é o mais denso, que é a matéria, doer, ele primeiro vai... Os outros 3 corpos já adoeceram. Então, muitas vezes a gente negligencia essas dores emocionais, essas dores da nossa mente e essa dor espiritual, certo? E aí lá, quando eu precisei, eu comecei a estudar neurociência, física quântica e depois as terapias energéticas e espirituais para compilar um método de técnicas de controle mental, que é o que eu ensino nas minhas mentorias, que não só a mim curou, como mais de 2.000 pessoas que já passaram pelo meu método, que elas aprendem o quê? A administrar os seus pensamentos, porque o pensamento vai gerar uma emoção, então ela consegue fazer uma gestão das suas emoções e automaticamente isso que eu emano para o universo. E aí a lei universal é a seguinte: o que eu emano, eu vou receber. Gente, não tem como você receber energia elevada, alegria, amor, paz e não receber isso na sua vida. Isso é lei universal. Tem gente que chama da lei do retorno, né? Tem vários nomes, tá? Pelas leis herméticas, isso é chamado de lei da causa e efeito, certo? Quer dizer, o que eu estou emanando, eu vou receber. Então, se você pensa assim, não, a minha vida tá sem prosperidade, eu atraio pessoas e relacionamentos conflituosos, nada tá dando certo, eu tô doente. O que está acontecendo? Você está vibrando numa energia que é isso que você está recebendo, tá? Então, o que precisa? Mudar essa frequência. E como que a gente muda essa frequência? Mudando o pensamento, que vai mudar a emoção, que vai mudar isso que eu estou emanando e, lógico, eu vou receber de outra forma, tá? Normalmente é assim que acontece. Agora, quais são os 5 perigos quando a gente deixa a nossa felicidade na mão dos outros? Vamos para o primeiro. Tudo certo até aqui? Tá tudo bem? Vão me dizendo. E se tiverem perguntas, também já vão colocando. Tem aqui um pontinho de interrogação. Coloquem as perguntas ali, porque daí eu não me perco e consigo responder além dos comentários, tá? Primeiro perigo de colocar a nossa felicidade na mão dos outros é o quê? Que a gente acaba não dizendo não, tá? É aquilo que eu falei no início. Muitas vezes a gente acha que a nossa felicidade é o que o nosso parceiro quer, o que o nosso filho quer, o que a nossa mãe e nosso pai quer. Eu, por muito tempo, tá? Eu entrei nessa vida, certo? De achar que o que a minha mãe queria para mim, o que o meu ex-marido queria para mim, era a minha felicidade. E depois eu continuei dessa forma com os meus filhos. O que eles querem. E aí, o que eu fui fazendo com as minhas necessidades, com os meus desejos? Eu fui me anulando. E aí, gente, o primeiro perigo, como eu falei, é justamente esse: eu não dizer não para o outro e dizer não para mim. E isso é mais comum do que a gente imagina. Porque, normalmente, com as pessoas que a gente ama, as pessoas próximas, primeiro, elas já são a autoridade, tá? E segundo, elas também acabam nos influenciando. E se a gente não diz não, a gente não
não faz o que a gente quer realmente, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, tá? O primeiro perigo é a gente dizer sim para os outros e não para nós mesmos. Segundo, que tem a ver com isso aqui, tá? Que é um pouco parecido. É eu não saber o que eu quero. E aqui entra uma grande parcela de pessoas que colocam sua felicidade na mão dos outros, tá? Porque se eu não sei o que eu quero, é a velha história lá da Alice, né? Qualquer caminho serve. Então, muitas vezes, eu deixo o meu parceiro, eu deixo a minha mãe saber o que é melhor para mim. E o pior, gente, a gente acredita nisso de uma forma que é verdade, tá? Vou dar um exemplo. Eu, quando eu estava morando aqui no Brasil, eu era concursada, eu era professora concursada. Faltavam só 6 anos para eu me aposentar. Então, olha, né, eu já estava, digamos assim, praticamente tranquila, tá? Estável financeiramente, profissionalmente, eu estava estável. E a minha transição de carreira para ser terapeuta, empreendedora, sem nenhum tipo de garantia, foi bastante difícil. Só que naquele momento, o que o meu coração vibrava? Eu era professora de língua portuguesa, certo? Eu vibro em ensinar, tanto que eu estou aqui falando com vocês e tentando trazer algum despertar. Eu descobri que esse é o meu propósito, despertar as pessoas para que elas entendam que a vida pode ser leve e feliz, assim como eu vivo hoje, e que todo ser humano desses 8 bilhões de pessoas é o que eu desejo. Que todos vocês consigam sair de viver, parar de viver nesse medo que a gente vive, constante, tá? Porque isso tá aqui. E quando a gente treina, né, como eu falei do método de técnicas de controle mental que eu ensino nas minhas mentorias, é o quê? É treinar a nossa mente para a gente sair desse medo, certo? E aí, o que aconteceu? Quando eu tive que fazer essa transição de carreira, não é só porque eu estava indo morar fora do país, mas quando eu disse, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai, que eu ia me exonerar para ser empreendedora, eu não tinha salário fixo, eu não tinha todas as garantias que eu tinha sendo concursada. Imagina, minha mãe quase surtou na época, né? Disse assim, tu é louca! Tu tem a tua casa, tu tem o teu carro, tu tem a tua vida, tu vai te aposentar daqui 6 anos, como é que tu vai te exonerar? Certo? Só que não vibrava mais o meu coração. Eu era professora, ensinava a língua portuguesa para adolescente que não queria aprender. E eu tinha já centenas de pessoas na época que me diziam assim, Lu, tu me ajudou a transformar a minha vida. Então eu disse, o que eu tenho que ensinar? É isso! Não vibra mais o meu coração em estar numa sala de aula falando sobre língua portuguesa ou a importância da leitura para adolescentes que não queria. E eu tinha pessoas ali que estavam me dizendo assim, Lu, pelo amor de Deus, me ajudou a transformar a minha vida. O que meu coração vibrava? Foi difícil? Foi super difícil. Foi uma decisão que, em alguns momentos, se eu não interrompesse o meu pensamento, eu ia dizer, me arrependi. Hoje, 6 anos depois, praticamente, eu não me arrependo em nada. Em nada, porque o que eu vivi nesses 6 anos que eu ia estar me aposentando agora, eu jamais teria vivido se eu tivesse com medo e seguido a minha mãe e o meu pai, porque eu não sabia o que eu queria. Então, o segundo perigo é justamente esse, tá? A gente tem que saber exatamente o que a gente quer, certo? O terceiro perigo da gente colocar a nossa felicidade na mão dos outros é perder o nosso poder. Aqui eu vou trazer de uma forma até um pouco mais espiritual, tá? Todos nós temos uma centelha divina no nosso coração. O que é essa centelha divina? É um pedacinho desta luz da fonte criadora, de Deus, como você quiser chamar. Todos nós temos essa centelha divina no nosso coração, que é essa imagem e semelhança, tá? Que fala na Bíblia, por exemplo, tá? E eu tô falando da Bíblia aqui não no sentido religioso, eu tô falando da Bíblia aqui no sentido da física quântica, tá?
que a física quântica, ou melhor, a Bíblia é física quântica pura. Não vou trazer para religião nenhuma. Eu trabalho com a ciência e a espiritualidade. O método que eu compilei, a gente aprende a partir da ciência e a partir da espiritualidade, tá? Então, nesse contexto, eu quero lembrar o quê? Nós temos essa centelha divina. Todo ser humano. Ah, Lu, mas ele foi um cafajeste, ele matou, ele roubou, tá lá na cadeia. É. Só que ele também tem uma centelha divina de amor no coração dele. Talvez pelas experiências, pelas crenças, enfim, por uma série de coisas, ele não desenvolve. Ah, mas a pessoa é horrorosa, Lu. Ela faz coisas terríveis. Ok. Mesmo assim, ela nasceu com essa centelha divina. Talvez ela precise desenvolver, tá? E essas pessoas, assim, precisam um pouquinho mais ainda, tá? Vocês que estão aqui assistindo essa live, com certeza já estão buscando cada vez desenvolver mais a sua centelha divina. Vocês já entenderam, talvez, o quanto é importante a gente estar com esses 4 corpos que eu falava no início, alinhados. E vocês têm essa centelha divina de conexão com a fonte, com a espiritualidade, certo? Vocês estão aqui cada vez mais desenvolvendo isso. Parabéns por isso, inclusive, tá? Agora, tem gente que ainda não, que tá nas ruas, que enfim, né, que tá sem consciência ainda. E tá tudo bem. O que a gente pode fazer? Mandar amor para essas pessoas. É isso que a gente pode fazer. Agora, para nós, para não perdermos o nosso poder, tá? É o quê? Nos conectar com essa fonte criadora e com o nosso próprio eu superior, que é essa essência, tá? Então, o perigo é o quê? Eu me desconecto da minha fonte, da minha intuição, do que é importante para mim. E eu não estou falando aqui agora, tá, gente? É muito mais amplo do que terra, terceira dimensão, matéria. Ah, Lu, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar conta e tal. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Agora, quando você fica dizendo para você mesmo que você... eu costumo falar para as minhas mentoradas o seguinte: para de sobreviver. Sobreviver é ficar ligado só em coisas da terceira dimensão e da matéria. É a velha frase: eu tô nessa vida para pagar boleto e emagrecer. Gente, não é isso. A vida é muito maior do que a terceira dimensão, do que essas questões de matéria. E quando eu não me conecto com essa centelha divina, com essa fonte que também tem dentro de mim e com essa fonte superior, o que eu estou fazendo? Vendo só essa terceira dimensão. E não é assim que funciona. Inclusive, daqui a pouco a gente vai fazer uma breve meditação, que eu só vou pedir alguns downloads. E para o Criador, mudar coisas em nós é assim, é num estalar de dedos. Trazer coisas para nossa consciência é assim, não é linear, tá? Outra coisa que até eu coloquei ontem, né, no meu Instagram. Quem não me segue, vai lá e me segue, que eu botei um videozinho falando do processo do autoconhecimento, né? Que é justamente isso, não é linear, tá? É diferente, por exemplo, vamos supor, eu estou aprendendo uma língua estrangeira. Eu vou aprendendo e vou passando de níveis, né? Ah, eu vou do A2 para o B1, B2 e assim por diante. Qualquer conhecimento, a gente vai avançando. O autoconhecimento não é assim. Não é linear, tá? Por quê? Porque hoje eu me permito perceber algumas emoções, mas amanhã, e aí eu posso dar um salto, como eu falava agora há pouco, tá? E para o Criador, mais rápido ainda, certo? Por isso que a gente vai fazer uns downloads daqui a pouco. Agora, para a nossa evolução, para a nossa tomada de consciência, eu posso tomar consciência e daqui a pouco tem coisas que eu não tomei consciência ainda, tá? E descemos degraus, como eu falo, né? E isso tá tudo certo, gente, tá tudo bem, porque o autoconhecimento, ele não é linear, é diferente de outras matérias, de outros conteúdos, tá? Agora, você que tá aqui assistindo essa live, já começa a ter essa percepção, tá? Então, é muito importante
que a gente entenda isso também. Porque esse é um grande perigo de a gente colocar a nossa felicidade na mão dos outros, certo? Então, entenda que o processo não é linear, mas se conecte com essa centelha divina, para você não perder o seu poder, tá? Tudo bem até aqui? A gente falou sobre 3 por enquanto. O quarto, vão me dizendo aqui, tá? Se tá fazendo sentido, se tá ficando claro o que eu tô falando. O quarto perigo de colocar a nossa felicidade na mão do outro. Continuar no ciclo do fracasso. O que é isso, gente? Eu sempre falo desse ciclo do fracasso. O ciclo do fracasso, eu acho que todas nós, eu acho que até principalmente as mulheres, tá? Já se sentiram fracassadas pelo seguinte. A gente se sente, tá? Porque lá, como eu falei da vibração no início, tu te sente sozinha e tu te sente ignorada. Coloca eu aqui se você já se sentiu sozinha ou ignorada. Seja pelo seu parceiro, pelos seus filhos, pelo seu chefe, pelos seus pais, por alguém, tá? Então, primeira situação é eu me sinto sozinha e ignorada, certo? Esse é o primeiro ponto do ciclo do fracasso. Aí depois eu me sinto o quê? Culpada. Porque se me deixaram sozinha, se estão me ignorando, é porque eu fiz alguma coisa de errada, certo? Eu fiz errado. E depois eu venho para outra parte do ciclo, que é o quê? Ai, mas é assim mesmo, as pessoas não têm gratidão. Eu faço pelos outros e me sinto injustiçada. Gente, esse é o ciclo do fracasso. Eu me sinto sozinha e ignorada, aí eu me sinto culpada porque eu devo ter feito alguma coisa de errado, e depois eu ainda começo, mas é que as pessoas não valorizam o que eu fiz. As pessoas são ingratas mesmo. As pessoas não estão dando valor para mim. Só que o que acontece nesse ciclo é uma bola de neve, ele é repetitivo. Por quê? Porque quem é que tem que mudar? Eu tenho que mudar. E quando eu assumo a minha felicidade, eu assumo o meu poder, eu assumo que eu sou responsável, e aí aí olha o que precisa de treinamento. Eu preciso interromper a culpa, tá? Porque automaticamente eu tô me sentindo sozinha ou ignorada, o próximo passo é eu me sentir culpada. E quando eu me sinto culpada, o que acontece? Eu tô vibrando em 30 de luz. Lembra que eu falei lá no início? Pensamento gera uma emoção que vai gerar uma vibração. Aí imagina, se eu estou vibrando em 30, o que eu vou receber das pessoas que me rodeiam, que me cercam? Exatamente comprovação de que eu estou me sentindo culpada, e aí eu me sinto injustiçada por essas pessoas. É como se ninguém me compreendesse, como se eu faço e ninguém dá valor. Então, muito cuidado, tá? Como que a gente sai desse ciclo do fracasso? Entendendo isso, mudando o nosso pensamento para mudar o que eu estou sentindo e emanar uma outra frequência energética para receber de uma forma diferente, tá? As técnicas de controle mental que eu ensino, elas trazem justamente principalmente essa interrupção do pensamento repetitivo, tá? Lembrando, eu escrevi o livro, eu até trouxe o livro, gente, tá dentro da mala, não vou pegar agora, tá? Mas eu trouxe o livro que eu escrevi, que é o Ansiedade Não Mais, guia prático para você ter autocontrole mesmo sendo humano, tá? Lá nesse livro eu conto um pouco da minha história e falo um pouco das técnicas, na prática. Gente, eu acredito em prática, tá? Por isso que tudo tem que ser prática. O oráculo de autocura que eu escrevi, também tá dentro da mala, não vou mostrar agora, tá? Infelizmente, desculpa que eu esqueci. O que aconteceu, né? Quando eu escrevi, tá? Tanto o livro quanto o oráculo, a ideia é o quê? Trazer práticas, tá? Vai lá no meu link da bio e se você comprar o livro que é o Combo Anti-Ansiedade, você recebe o livro na sua casa, físico, o livro digital, tem já uma mentoria de 2 horas gravada, como lidar bem com a ansiedade, e um curso gravado, como interromper esse pensamento repetitivo. Já é a primeira técnica que você pode
começar a praticar. Então, se eu interrompo esse pensamento repetitivo, certo? O que vai acontecer? Eu vou começar a botar uma outra informação no meu cérebro, eu vou sentir diferente para sair desse ciclo do fracasso, eu vou emanar diferente e eu vou receber diferente, certo? Então, isso é importante. E o quarto, ou melhor, o quinto, né? Fiz aqui, estou chegando no quinto passo do quinto perigo de colocar a nossa felicidade na mão do outro. E o quinto, que é um compilado de todos os quatro, é o quê? Eu ficar realmente dependente emocional, tá? Eu atendo todos os dias, mulheres principalmente, mas homens também, que estão dependentes emocionais e não percebem. O grande problema da dependência emocional é você não perceber que você é dependente. Como que eu sei que eu sou dependente emocional? Quando tudo gira, a minha vida gira em torno de outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa que é um grande perigo que a gente não percebe, principalmente nós mães. Se a gente não vê os nossos filhos felizes como a gente acha que que eles deveriam estar, o que acaba acontecendo? A gente fica dependente emocional deles. Eu já fiquei. Hoje eu não sou mais dependente emocional dos meus filhos. Só que eu queria a todo custo a felicidade dos meus filhos, a felicidade do que eu achava que era felicidade para eles, não o que eles realmente queriam. O que eu achava que era certo. Assim como quando eu fui me exonerar, que eu contei, minha mãe achava que a minha felicidade era eu continuar num cargo público concursada. Certo? Só que não era o que meu coração vibrava. E eu tive que ter naquela época muita coragem e sabedoria para saber muito bem o que eu queria. Porque senão eu ia desistir, tá? Hoje, por exemplo, para os meus filhos, o que eles querem é muito mais importante do que eu quero para eles. Que por um bom tempo eu achava que também eles tinham que fazer. Gente, a gente repete padrões. A minha mãe fez isso comigo. É claro que a minha avó fez isso com a minha mãe, tá? E eu estava também repetindo esse padrão. Até o momento que, para, os meus filhos já são adultos. Eles têm que decidir o caminho deles. Ah, mas eu queria que eles fizessem diferente. Ok, mas se eles não fazem diferente, eu tenho que aprender a reagir sobre isso de uma forma diferente. E aí eu assumo de novo o controle da minha felicidade. Eu assumo de novo as rédeas da minha vida. Agora, se eu ficar dependente porque os meus filhos não agiram como eu gostaria ou como eu queria, o que eu estou fazendo com a minha felicidade? Eu só vou ser feliz se eu ver os meus filhos felizes. Só que muitas vezes a felicidade deles não é como eu quero. Difícil, né? Aceitar isso. É, mas é isso que a gente tem que trabalhar, tá? Outra coisa que acontece muito. Ah, o meu marido quer que a gente faça assim, assim, assado. Se eu não sei o que eu quero, se eu não sei o que é importante para mim, se eu não converso, não comunico que isso talvez seja uma necessidade minha, o que eu faço? Eu fico dependente emocional dele. E aqui, gente, eu vejo tantas mulheres, principalmente mulheres, porque é quem eu mais atendo, né? Ah, meu namorado, isso. Ah, minha filha, aquilo. Ah, o meu namorado não mandou mensagem. Ah, meu namorado foi sair com os amigos. Gente, se você não tem a sua autoconfiança, teu namorado não vai te trair por causa disso. Ou melhor, vai se tu estiver vibrando nisso, tá? Agora, tem tanta coisa que falta o quê? É a gente ver a situação de uma outra perspectiva, de outra forma, tá? Eu estou precisando de oração urgente, porque eu tinha um relacionamento com o José Mário e do nada ele me abandonou. Eu estou me sentindo muita falta dele. Ó, a Eucineia tá colocando aqui exatamente o que eu estou explicando. Dependência emocional. Se o José Mário, se o Francisco, se o Tiago, se o João, não importa com quem você está se relacionando. A primeira relação que você tem que abastecer
que fazer ficar forte é com você mesma. Olha o que o Ciné tá colocando aqui. Eu tô sofrendo, ele me abandonou. Por que ele abandonou? Provavelmente porque você estava imaginando que você seria abandonada, ou porque lá, como eu falei, que é o primeiro perigo, eu comecei a dizer só sim para o outro e não para mim. Quem se abandona? A gente se abandona primeiro, gente. Escuta bem o que eu vou dizer agora. Você nunca é abandonada. Você sempre se abandona primeiro para depois ser abandonada. E eu falo isso com que eu demorei para entender isso. Fui abandonada, fui traída, fui tudo. Por quê? Porque eu me abandonei primeiro. Aprendam a parar de se abandonar. Quando você aprender a parar de se abandonar, quer ver outro tipo de dependência? Ai, ele não me valoriza. Você se valoriza? É o que eu falo para as minhas mentoradas. Ai, eu faço, meu marido não valoriza. Aí a pergunta que não quer calar. Tu te valoriza? Ah, me valoriza. Tem certeza? Vamos voltar aqui umas casinhas. Tu realmente bota a tua decisão, tu comunica a tua necessidade, tu diz o que tem valor e que é importante para ti, tu sabe quais são os teus valores inegociáveis, tu não passa por cima dos teus valores. Aí a pessoa, não. Então, ó, estou separada há 3 anos e tenho dependência emocional dele. Gente, eu sinto muitíssimo que tem pessoas que ainda sobrevivem, porque isso não é viver, com essa dependência emocional. Quando tu treina a tua mente, quando tu aprende a lidar e a gerir as tuas emoções, tu não fica mais dependente emocional de ninguém. Mas aí o que tu faz? Tu te valoriza, tu para de te abandonar. O que é uma dependência emocional? Basicamente, uma dependência emocional é tu achar que o outro, tá? Achar que o outro é responsável pela tua felicidade. E aqui, se eu pudesse resumir toda essa live, esses 5 perigos que eu falei, em um só, seria esse. Ninguém é responsável pela sua felicidade que não seja você mesmo. Ninguém é responsável pela sua felicidade ou tem a sua felicidade na sua mão que não seja você mesmo. A não ser que você está botando na mão do outro. A Silvia, a Eudineia, enfim, as pessoas que escreveram aqui, o que estão fazendo? Ah, eu coloquei minha felicidade na mão do José Maro. Eu coloquei minha felicidade na mão do meu ex-marido, do meu ex-relacionamento. Eu coloquei minha felicidade na mão dos meus filhos. Gente, isso é dependência emocional. Doutora, você é muito atraente, obrigada. Live maravilhosamente esclarecedora, gratidão, tá? Então, gente, é o quê? É a autorresponsabilidade. No meu treinamento, a primeira sessão é trabalhar autorresponsabilidade. Por quê? Ah, eu me sinto sozinha. Quem é que primeiro se deixou ficar sozinha? Eu. Aí o que acontece? Os outros me deixam sozinha. Eu fui abandonada. Quem é que se abandonou primeiro porque botou a felicidade na mão do outro? Por essa série, esses 5 casos que eu falei aqui. Não sabe dizer não, não sabe o que é. Então, quem é que se abandonou primeiro? Eu! Quem é? Ai, ele não me valoriza. Quem é que não se valorizou primeiro? Tem um outro ponto aqui também que é muito importante, que é a falta de reconhecimento. Tá? Eu atendo muito pessoas que chegam e dizem assim, não sou reconhecida pelo meu chefe, pelos meus colegas de trabalho, não sou reconhecida pelo meu marido, não sou reconhecida pelos meus filhos. Por quê? Porque tu não te reconhece primeiro. Tu tá lá nesse ciclo que eu tô falando desses perigos ainda. Então, tu tá fazendo o quê com a tua felicidade? Botando na mão do outro, gente. Essa dependência emocional, que é o que eu trouxe no 5º pilar, no 5º perigo, é a coisa mais importante. E aí, como é que a gente muda isso tudo? Tá? Vou tentar resumir. Como que eu mudo isso tudo? Vocês estão tomando consciência agora nessa live, tá? Como eu tô falando aqui. Estão ou não estão? Coloca aqui.
Estou ficando mais consciente. Coloca aqui se isso tá caindo uma ficha aí para você, tá? Estou ficando mais consciente. Então, essa live é para quê? Para vocês tomarem consciência. Aí, me coloca aqui se tá caindo ficha, por favor, tá? Isso é tomar consciência. Eu percebi agora que estou dependente emocional da minha filha de 15 anos, que não anda indo bem na escola e parece não estar nem aí. Pago 3 professores particulares. Eu sofro com as notas ruins. Já falei se quero mudar de... Não consigo ver o resto do comentário. Tá dependente emocional da filha. E quem é que tem que fazer? 15 anos, ela não é mais criança, tá? Não é mais criança. O que tem que mudar? A tua postura com ela, que é o que eu ia dizer. Primeiro, tomar consciência. Depois, ressignificar, que é o que eu tô sentindo, ou é o que eu falava, tá? Então, a doutora Mônica, que trouxe esse comentário, o que ela tem que fazer? Ressignificar a reação perante a filha. E terceiro, se reposicionar, mudar o comportamento. Vou te dizer, tu pode pagar 10 professores particulares para tua filha. Não vai mudar. Por quê? Porque tu tá dando de mão beijada. Ela não tá fazendo a parte dela. Ela não tá fazendo a parte dela. Não é déficit de atenção. Não é déficit de atenção. E falo como psicopedagoga. Isso sabe o que é? Querer chamar a atenção. Desculpe, Mônica, mas o que a tua filha quer é chamar a atenção. Aí tu paga 1, 2, 3, professor particular, e o que ela tá conseguindo? Ter a tua atenção. É isso. E o que a gente tem que fazer, principalmente com adolescente, tá, gente? Eu dava aula, era para adolescente. O que ela tá pedindo? Atenção. Só que não é atenção disso. E aí a gente, como mãe, faz o quê? Vai estudar, para de... Sai do celular, não sai do... O que tu tem que fazer? Elevar a tua energia perante a tua filha, tá? Tem técnicas para isso. E aconteceu isso comigo, com meu filho. Vou contar rapidamente para vocês, tá? Meu filho, com 16 anos, ele estava indo muito mal na escola. Ele estava no 2º ano do médio. Eu pagava colégio particular, tudo. E eu era professora na época. Eu não admitia que ele ia mal, certo? Eu não admitia. E aí, o que acontecia? Eu ficava, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu era chata, certo? Como toda mãe é, quando a gente quer resolver alguma coisa, a gente acha que esse é o melhor jeito. Não é. Aí, o que eu fiz? Eu mudei, me reposicionei. Tomei consciência que não estava adiantando. Eu ressignifiquei o que eu estava sentindo e me reposicionei. O que eu fui fazer? Fui fazer a técnica da apreciação para ele. A caixa de lixo mental que eu botei lá fora, tirei da minha cabeça tudo que estava me incomodando perante isso, essa situação com meu filho, tá? Pratiquei as técnicas que eu ensino até hoje na minha mentoria. Quando eu chegava no quarto dele, ao invés de eu ter que estar dizendo vai estudar, vai estudar, vai estudar, vai estudar, o que estava acontecendo? Ele estava estudando. Ele estava realmente estudando. Só que aí, olha que interessante, teve um dia que eu entrei no quarto dele e aquelas coisas de mãe, porque quando a gente não tá bem, a gente é surtada mesmo, tá? Eu fiz a caixa de lixo mental e a técnica da apreciação, tá? Pro meu filho naquela época. E aí teve um dia, gente, que eu entrei, eu conto bastante essa história para as minhas mentoradas. Eu entrei no quarto dele e eu não sei o que eu reclamei. E que, na verdade, nem era com ele o problema. Eu que tava meio surtada, como eu digo, né? E aí eu falei alguma coisa, sei lá, se tênis espalhado, roupa, sei lá o quê. E foi a primeira vez que o meu filho veio gritar comigo. Ele veio pra cima de mim. Ele já era grande, maior do que eu. E ele veio pra cima de mim. Olha isso. Naquele momento, tá? Ele não veio pra me bater, mas ele veio me agredir verbalmente, né? E ele veio gritando comigo. Olha como é importante o pensamento e a emoção, tá? A primeira coisa que eu pensei foi isso. Guri, cala a boca que eu sou tua mãe. Olha onde eu fui. Orgulho, arrogância, certo? Eu fui pra cá, orgulho e arrogância. E aí, eu pensei, cala a boca que eu sou tua mãe. Naquele momento, ele
começou a gritar mais ainda comigo. E o que eu fiz? Eu olhei para ele, eu me dei conta da minha frequência, que a minha frequência de arrogância estava gerando mais raiva nele. O que estava vindo? Mais disso. Olha como a energia é importante. E aí eu, como se eu tivesse desligado o mute, eu só via ele gritando a boca, assim, sabe, mexendo. E eu fiquei colocando outras informações no meu cérebro, até fazendo o Ho'oponopono também ajudou o Ho'oponopono, mas colocando outra informação no meu cérebro, interrompendo o pensamento repetitivo e focando no que eu queria. Juro para vocês, eu acho que não deu 2 minutos, ele para e me olha e diz assim, bem assim, ele diz assim, olha, eu não sei o que tu tá fazendo aí, mas eu tô com vontade de rir. E nós dois caímos na risada. Gente, eu mudei a frequência vibracional dele na hora. Eu faço isso em reuniões, eu faço isso o tempo inteiro com as pessoas que estão na minha frente. Faço isso com pessoas que eu não conheço. Eu sempre digo, aqui não, lá em Portugal, esses serviços burocráticos de CEF, que é da imigração, finanças, enfim, todos esses serviços, eu vou mudando a energia dessas pessoas que vão me atender mesmo antes de saber quem é. Por quê? Porque se eu vou já pensando, puxa, que saco, eles atendem mal, cada um faz o que quer, e é assim mesmo em Portugal, tá? O que eu tô fazendo? Eu vou chegar lá e vou ser mal atendida, não vai resolver isso naquele momento, tá? Então, é aí que tem que mudar. E nós temos o poder de mudar a nossa energia e influenciar os outros. Só que o que acontece? A gente se torna dependente, bota a nossa felicidade na mão do outro, se eu não tomo rédea da minha vida. E é aqui que está o grande problema, certo? Então, para finalizar, vocês que estão aqui já estão anos-luz na frente, porque estão tomando consciência, certo? Me chama, Mônica, me chama para te falar sobre a mentoria, tá? Gente, sigam lá a Lua ativamente. Lá no link da bio tem o link para o livro, para o combo anti-ansiedade que eu falei, tem o link para o oráculo e tem o link para entrar na minha lista VIP lá do WhatsApp, onde eu mando conteúdo gratuito, certo? E lá, depois, você quer saber sobre a mentoria e tal, me chama no privado, que daí eu respondo como é que funciona, tá? Mas realmente é um divisor de águas. A mentoria, tu nunca mais vai pensar da mesma forma. Tu nunca mais vai agir da mesma forma. Por quê? Porque tu toma consciência, tu assume o teu poder, tu ressignifica aquelas situações, não importa que situação mais cavernosa, cabeluda que tu tá vivendo. Tu vai ressignificar. E aí tu vai te reposicionar de acordo com esse problema. E aí o que vai acontecer? Tu para de ter esses problemas, porque tu vai realmente saber como fazer. Muito obrigada, ajudou bastante. Só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente, Mônica. Só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Sabe que assim, ó, eu tenho várias mentoradas que elas dizem assim para mim: ah, Lu, vou chamar meu marido porque tem que fazer mentoria contigo. Eu digo, não. Tu primeiro muda, tu seja um modelo de inspiração pro teu marido e ele vai me procurar porque ele viu a tua mudança. A gente só muda quem quer ser ajudado, mas quem olha em nós o exemplo. Ninguém muda porque fica dizendo, tu tem que mudar, tu tem que fazer diferente. Não é assim que muda. A pessoa vai mudar porque ela diz, nossa, minha mulher mudou, então eu quero fazer mentoria com a Lu também, tá? A minha mulher tá mudada. A minha mãe tá mudada. Aí eu quero. É assim que a gente realmente faz o outro mudar ou ajudar, tá? E eu sempre digo, principalmente para mãe, a gente não pode ajudar nossos filhos enquanto a gente não muda. Tu só pode dar para o outro o que tu tá cheio. Tu não pode dar o que tu não tem. Então, Mônica, provavelmente tu tá querendo também a atenção dela. Ela tá querendo a tua atenção e tu querendo a atenção dela. E aí vocês estão nessa disputa energética, digamos assim, tá? Então, a coisa só vai mudar o quê? Quando tu mudar, e aí tu vai conseguir realmente fazer isso, certo? Gente, tá ficando claro? Agora a gente vai fazer
uma breve meditação. Eu vou convidar vocês, tá? 3, 4 minutos é o suficiente para a gente mudar essa nossa energia, porque é o Criador e toda a minha equipe multidimensional que vai agir conosco aqui e vocês vão ver o quanto isso a gente sente diferente, tá? Espero que faça sentido tudo isso que a gente conversou. Eu agradeço já imensamente vocês todos por essa companhia aqui, né? Sigam lá o meu canal do YouTube, que tem um monte de outras lives anteriores que vocês podem estar aí com conteúdo. Uma coisa bem importante, gente, quando você tiver com energia baixa, faça o que você está fazendo aqui agora. Vai para conteúdos que te elevem, tá? Porque às vezes quando a gente está com energia baixa, o que a gente faz? Aí a gente procura um monte de coisa que não vai agregar, não vai levantar a nossa frequência, certo? E aí a gente acaba ficando mais down ainda, mais dependente ainda, tá bom? Então vou convidar vocês, quem puder fechar os olhos, ótimo. Quem estiver no trânsito, quem estiver fazendo alguma coisa que não pode, só escuta com o coração aberto para receber esses downloads, ok? Então vamos lá. Então começa a respirar lento e profundo. Foca a tua atenção no teu coração. Imagina agora uma luz branca dourada no teu coração, no teu peito. Imagina que tu está sendo ligada lá no centro da Terra, lá no alto, na 12ª dimensão, junto com o Criador, Criadora de tudo que é. Respira. E agora, eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de cada um de nós, das nossas células, do nosso DNA, todo trauma, crença, bloqueio que ainda esteja nos impedindo de tomar as rédeas da nossa vida, da nossa felicidade. Que isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta saindo lá para o alto toda essa densidade, essa sujeira, esse peso que está te impedindo por trauma, por choque, por qualquer coisa que às vezes a gente nem sabe, inconsciente. Está feito? Está feito. Está feito. Respira lento e profundo. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de clareza e sabedoria. Que é possível, seguro e permitido nós termos clareza e sabedoria para definir a nossa felicidade, para nós sabermos o que nos faz felizes, para nós realmente apropriar-nos da nossa felicidade. Que a partir de agora todos nós recebamos clareza e sabedoria pela perspectiva mais elevada do Criador, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz verde entrando pelo teu chakra coronário, passando pelo frontal, laríngeo, coração, abdômen, baixo ventre, topo da coluna, pernas e pés. E agora tu sente toda essa luz verde, junto com os médicos de cura do raio verde, que vão continuar agindo nesta reprogramação e cura agora. Está feito, está feito, está feito. Respira lento e profundo, conecta com a luz branca dourada do teu coração e gentilmente vai voltando, abrindo os teus olhos. Já vai colocando aqui como é que vocês estão se sentindo, se está todo mundo bem. Gente, para quem não está acostumado a me ver aqui, tá? Na quarta-feira, normalmente, eu tenho live no meu Instagram e no Insight Timer, que é um aplicativo de meditação. Quintas-feiras, 9 horas da manhã, Brasil, 13 horas, Portugal, a gente se encontra aqui no Ho'oponopono e Amor. Escuta bem, só semana que vem, eu vou estar a semana inteira fazendo uma formação incrível, por isso que eu vim para São Paulo, tá? Então, semana que vem não vai ter a live. Mas na outra semana, no dia 10,
a gente vai se encontrar aqui, certo? Obrigada por todos os coraçõezinhos, gratidão, fico muito feliz, tá? Não tem problema que tu viu a luz vermelha, não há problema, tá? Só que os médicos de cura do raio verde que eu pedi que continuassem trabalhando em cada um de vocês, tá? Bom dia, amei suas pressas, gratidão, gratidão, tá? Gente, tem muita live lá minha no YouTube, me siga lá, @luativamente, me siga aqui no Instagram também, que sempre vai ter esse tipo de meditação, tá? Meu contato, vai lá no link da minha bio no Instagram, tem lá o grupo Conexões Luativamente, e aí também tem o meu contato, tá? Tive fim de um ciclo amoroso ontem. Vamos já cortar essa dependência emocional. Você melhorou meu dia, gratidão. Gente, vocês melhoraram o meu dia. Eu sou mega grata a todos vocês. Olha aqui, 200 pessoas aqui comigo que já modificaram o meu dia. Isso é a troca energética que eu tô falando, tá? Gratidão, foi maravilhoso como sempre. Adoro tuas lives e meditações, me fazem muito bem. Hoje foi mais um dia de elevação. Gratidão, gratidão, Lisiane, obrigada. Gente, me acompanhem lá aqui no meu Instagram. Todos os dias tem um conteúdo, certo? Que cai fichas, como eu tô dizendo. Qual é a ideia da minha mentoria, inclusive, tá? Tomar consciência, ressignificar e se reposicionar. É isso. E quando a gente faz isso, a gente para de ser dependente, a gente assume o controle da nossa vida, certo? A gente realmente muda, não só a gente, como todo mundo ao nosso redor, tá? Essa é a grande questão. Ótimo, tá? Tu tá bem, Tati? Que bom te ouvir, vou te seguir. Gratidão, Silvana, você transmite força para a mudança positiva. Gente, a mudança positiva, ela é treino, tá? Gratidão, Geraldo, obrigada. Mas ela é treino. E eu sempre digo, se eu não treinasse o meu cérebro diariamente, eu voltava para minha doença crônica. Faz 5 anos que eu não tomo medicação que os médicos disseram que eu tinha que tomar o resto da vida. Por quê? Porque eu treino a minha mente. Se eu deixar os meus pensamentos dominar, minha mente me dominar, eu começo a ficar doente de novo, tá? Então, toda doença, todo relacionamento, toda falta de dinheiro, tudo vai depender do quanto eu treino a minha mente. Por isso é tão importante, tá? E o que eu ensino na mentoria é isso. É treino mental junto com a nossa energia espiritual. Porque sozinhos a gente não consegue. A gente precisa também desenvolver... Lembra que os 4 corpos que eu falei no início? Mental, emocional, espiritual e físico. Então, para esses 4 corpos estarem bem, eu tenho que treinar. Por isso que o método que eu aplico é diferente. É a ciência com a espiritualidade, certo? E aí eu consigo realmente ter os detalhes que eu quero. Beta, meus sentimentos por perder o teu filho, tá? Mas isso também pode e deve ser ressignificado e mudado esse posicionamento, tá? Quando a gente faz isso, até a perda do luto, tá? A gente pode mudar, tá bom? Gente, gratidão, gratidão. Semana que vem, então, a gente não se encontra aqui, mas me sigam lá no meu Instagram, que vocês vão ter conteúdo. Vem para minha comunidade VIP lá do WhatsApp, que vocês também vão receber conteúdo, certo? E a gente volta às lives aqui no Ho'oponopono e Amor no dia 10, tá bom? Um beijo enorme, muita gratidão. E qualquer dúvida, estou à disposição e me sigam lá, tá? Beijos no coração, um excelente dia para cada um de vocês.